Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus. Ia falar espanhol também, igual o pastor. La gracia de Deus, amém? Para os que estão bebendo. Está chovendo muito aqui no Brasil. Aleluia. Amados, nessa noite Deus me ministrou uma palavra que, desde a última vez que eu preguei, Deus colocou no meu coração esse desejo de ministrar isso que eu vou falar hoje. Hoje eu quero falar sobre a gratidão, amém? Porque desde a última vez que eu preguei, Deus me ministrou como é que, a vida do pastor, como é que ele é grato por tudo. Eu tenho aprendido muito com o pastor Anderson. Eu quero dizer que sou grato pela vida do pastor Anderson. Se eu for dizer aqui também, pela vida dos meus pais, principalmente, né? E etc. Mas eu quero falar hoje sobre a gratidão na Bíblia. Antes, abra sua Bíblia em Romanos 12, para a gente dar uma introdução aqui. Romanos capítulo 12, se puder abrir ali, a gente lê na mesma versão. Aleluia. Pregar dá um certo frio na barriga, né? Uma responsabilidade, né? Mas creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Tem expectativa que essa palavra vai edificar muito a sua vida, assim como tem edificado a minha desde que eu comecei a estudar sobre isso, amém? Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Então, aqui está dizendo que a nossa mente é muito importante. E existem vários tipos de pensamentos, vários tipos de mentalidades que a gente pode ter na vida. Muitos pensamentos a gente tem voluntariamente, né? A gente busca ter pensamentos bons. Mas outros pensamentos a gente acaba tendo sem querer. Tem um ditado que fala que o passarinho, ele pode cagar na nossa cabeça. Desculpa a expressão. Mas fazer ninho, ele só faz se a gente deixar. Os pensamentos ruins podem acontecer de vez em quando, mas eles só vão proliferar em nossas vidas se a gente der corda para eles, se a gente alimentar esses pensamentos ruins. Um outro ditado mais conhecido que diz assim, não está na Bíblia, né, mas muitos falam que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, esse todo mundo conhece. Eu acredito que não só a mente vazia é a oficina do diabo, mas a mente cheia de coisa ruim é uma oficina completa para ele, né? Uma oficina cheia de ferramenta para o diabo. Então, pensando nisso, eu creio que a nossa mente é um campo de batalha. Existe até um livro da Joyce Meyer que fala sobre isso. Nossa mente é um campo de batalha, onde está lutando aqui para a gente escolher os pensamentos bons ou os pensamentos ruins. Deus querendo colocar em nós os pensamentos dele, os pensamentos de paz, os pensamentos de vida, e o diabo querendo colocar em nós os pensamentos de tristeza, de murmuração, pensamentos de desânimo, pensamentos de medo. Mas nessa noite, Deus vai colocar em nós o capacete da salvação, amém? Recebe aí o capacete da salvação que vai nos livrar e blindar a nossa mente contra os ataques do diabo, contra os pensamentos malignos do Satanás, em nome de Jesus. Aleluia. E a gratidão, irmãos, é um pensamento que nós devemos colocar na nossa mente todos os dias, em todos os momentos. É um pensamento de Deus. É uma das virtudes de Deus para o homem, que nós devemos buscar ter. Amém? Vou começar agora a palavra. Vamos meditar em Lucas capítulo 17, versículo 11. Geralmente na Amor e Fé o pessoal fala que vou começar agora a palavra depois de 2 horas de pregação. De introdução, né? Mas eu não quero me delongar porque nós vamos ter um momento de oração no final. Eu creio que Deus vai mover o mundo espiritual nesse lugar, amém?
Vamos ler esse capítulo 17. Eu falei 11? Ah, não, isso mesmo. Capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao encontrar num povoado 10 leprosos, dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Mas não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Só até aí. Glória a Deus. Essa passagem de Jesus, ela tem 3 curiosidades muito fortes nela. A primeira é de que esse é um milagre onde é descrito o maior número de pessoas que foram curadas ao mesmo tempo. Na Bíblia, né? Pode ter acontecido outros, mas escrito é esse. Outra curiosidade é que esse texto é onde acontece uma cura progressiva. Não é uma cura instantânea. Muitas vezes nós vemos Jesus curando instantaneamente as pessoas, né? Mas outras vezes nós vemos Jesus dizendo: vai, e no meio do caminho você será curado. Esse é um caso desse tipo de cura. Ou então uma cura que não é 100%, aos poucos vai sendo curado. Terceira é que este texto é o texto mais falado, mais usado, quando vai se falar sobre gratidão na Bíblia. Porque esse leproso nos deixou um grande exemplo. E nós vamos estudar nessa noite o exemplo desse leproso. Vamos voltar aqui no versículo 11. Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele resolveu pegar um outro caminho para ir para Jerusalém. E esse caminho que Jesus escolheu não foi por acaso, a gente sabe. E não seria porque nenhum judeu passaria por aquele caminho, porque era a divisa entre Samaria e Galiléia, era um lugar desprezado pelos judeus, e muito menos passaria perto de leprosos. Jesus foi a um lugar rejeitado encontrar pessoas que estavam rejeitadas. Jesus se importa com todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele, sendo o maior de todos, Filipenses fala que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, nos mostrando como é ser humano de verdade, amém? Nos mostrando como é se importar com o próximo. E Jesus, ele estava ali, escolheu ir para aquele lugar onde haviam pessoas necessitadas dele. E é interessante que no versículo 12, fala ali que 10 leprosos dirigiam-se a ele, mas ficaram a certa distância. Como os leprosos, né, é uma doença contagiosa, ficaram de uma certa distância de Jesus, porque eles já estavam acostumados a fazer isso com todas as pessoas. Eles não podiam se aproximar de ninguém, porque eles tinham lepra, porque a lei dizia que eles não podiam se aproximar de ninguém. Mas interessante é que eles estavam... o único consolo que eles tinham era uns aos outros, né? Eram 10 leprosos. Não sei se era consolo ou se eles ficavam juntos só para piorar a situação, né? Tem gente que a gente junta que
ao invés de consolar, só deixa mais triste. Talvez seja esse o caso. E ali nesse momento, irmãos, eles não tinham família, eles não tinham amigos, eles não tinham ninguém. Mas a esperança chegou em direção a eles, amém? A esperança chamada Jesus chegou em direção a eles. A esperança chamada Jesus, Ele quer ir aos lugares onde ninguém quer ir. Jesus está olhando aonde os órfãos estão, aonde as viúvas estão. Ele está olhando aonde existem tantas pessoas passando necessidade. Eu creio que Ele está chorando e o Espírito Santo clamando: quem enviarei, né? Quem irá por mim? Quem irá nesse lugar? Mas eis-nos aqui, amém? Nós seremos uma igreja, nós somos e seremos ainda mais uma igreja que pratica a justiça de Deus, que pratica o ID, que vamos aonde ninguém quer ir, que nós vamos abraçar os leprosos, nós vamos abraçar os necessitados, aqueles que não têm família, aqueles que não têm amigo. Eis-nos aqui, Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu, Jesus. Aleluia. Então, eles eram discriminados, se sentiam impuros, se sentiam pecadores, se sentiam malditos, pesados com fardo em suas vidas. Vamos para o versículo 14. Amém. No versículo 14 fala ali: vão mostrar-se ao vê-los. Jesus disse-lhes: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Então, os leprosos, quando chegaram a Jesus buscando uma ajuda, eles receberam uma ordem. Imagina isso. Você está precisando de uma ajuda, mas recebe uma ordem. Você precisando de um favor e recebe mais uma tarefa a fazer. Porque isso demonstra como Deus age nas vidas das pessoas. Ele não quer somente curar o leproso. Ele não quer somente curar a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito. Mas Ele quer nos dar uma missão. Mas Ele quer nos dar um propósito, um destino. Jesus queria dar muito mais do que cura física para eles. E quando eles foram, enquanto iam, outra característica desse versículo, que é enquanto eles iam. Isso fala do processo. Enquanto você vai ser curado. A maioria das coisas que acontecem na terra acontecem através de processos. Poucas são milagres. Milagre é algo instantâneo. Vai acontecer da noite para o dia ou na mesma hora. Mas a maioria das obras de Deus na vida do ser humano são processos. Muitas vezes Deus cura uma pessoa quando ela passa a se cuidar mais, quando ela passa a ter bons hábitos, passa até procurar ajuda médica, uma ajuda profissional, uma ajuda pastoral. Muitas pessoas são curadas por processo. E a maior parte das coisas que acontecem no mundo. Pode passar para o versículo 15. Mas um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Aleluia. Um deles, somente um deles, de 10, apenas um foi grato. A gente pode trazer essa porcentagem, essa relação para os dias de hoje. Se for ver no mundo de 10, uma pessoa é uma pessoa que pratica gratidão. Muitas no mundo, a maioria, se for ver, são pessoas murmuradoras, são pessoas ingratas a Deus e às pessoas. Então, 9 foram viver as suas vidas curados. Todos foram curados. Mas 9 foram viver os seus sonhos somente. 9 foram viver a sua própria vontade. Mas um falou: eu vou viver a vontade de Deus. Mas um foi adorar ao Senhor. Um foi ser grato. Um disse:
o que me adianta ser curado se não for para viver para a glória de Deus? E ele foi de encontro a Jesus. E esse leproso sabia que ele tinha que cumprir a lei de ir ao sacerdote, mas antes ele entendeu que necessitava honrar e agradecer a Jesus. E ele se prostra e adora. Passa pelo versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E ali faz questão de mostrar que este era samaritano. Era um homem desprezado, um homem que os judeus não amavam. E esse ex-leproso, ele cumpriu mais do que uma lei. A maior lei ele cumpriu. Ele cumpriu a lei do amor, que é a lei de Jesus. Ele cumpriu primeiro, não a lei de Moisés, mas primeiro ele cumpriu a lei de Jesus, que é amar, que é agradecer. Muito mais importante do que a lei dos homens é a lei do amor, amém? A lei de ser grato. E outra característica sobre a gratidão, nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Vamos ler ali. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, até aí, no versículo 6 está dizendo que com ações de graças, nós apresentamos os nossos pedidos a Deus. Deus, ele abençoa aquele que vai a ele com ações de graça, com gratidão. Porque para que Deus vai dar uma bênção para um filho ingrato? Não faz sentido. Deus, ele derrama suas bênçãos para aqueles que entenderam o princípio da gratidão. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Vamos estudar um pouco do oposto da gratidão. A murmuração. Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpente. 10. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Ali a Bíblia está falando sobre o povo que saiu do Egito, estava no deserto. Eles, no deserto, passando por provas, ao invés de agradecer a Deus pelo que tinham, começaram a murmurar, começaram a se queixar, começaram a blasfemar contra Deus e falar que foram mortos pelo anjo destruidor. Claro que hoje nós vivemos no período da graça, né? Deus não vai enviar um anjo para destruir o murmurador, mas eu acredito que o princípio ainda é vivo. Quando a gente murmura, o que vai morrer são as bênçãos que estavam preparadas para nós. O que vai morrer muitas vezes é o nosso espírito. O que vai bloquear bênçãos que o Senhor tem para nós. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso. E a partir de hoje nós vamos entrar numa nova atmosfera, amém? Toda ingratidão, toda murmuração, o espírito de murmuração vai morrer nas nossas vidas, vai morrer no nosso meio, e o espírito de gratidão vai jorrar do nosso espírito. Aleluia. Outro versículo que fala sobre a murmuração do povo do Egito é em Números capítulo 14, versículo 1 e 3. Pode abrir para a gente. Então diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos são tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então olha só, irmãos, como é que o povo era ingrato, como é que o povo era murmurador. Eles estavam dizendo: não é melhor a gente voltar para o Egito? Nos dias de hoje, não é melhor a gente voltar para o mundo? Por que a gente está passando por tanta prova na igreja? Por que a gente está passando por tanta luta? Foi para isso que Jesus me salvou? Seria mais ou menos o que eles estão dizendo, né? Nos dias de hoje, se fosse contextualizar. Mas ali interessante, e continuando ali, nós vamos ver homens diferentes. Homens que estavam ali no meio, mas tinham uma postura diferente. Versículo 4, vamos ver. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Isso, Tere. Haviam ali alguns homens: Arão, Moisés, Josué, e eles eram diferentes. Eles, ao invés de murmurarem, eles se humilharam diante do Senhor e clamaram pela misericórdia do Senhor nessa situação. E nós vemos duas opções diante de um problema. Nós temos sempre duas opções diante das nossas lutas. Ou é murmurar e afundar a tempestade, ou a gente é grato e anda sobre as águas, amém? Ou a gente é grato e Jesus pega a gente pela mão e nos leva sobre as águas, sobre os problemas. Então vamos escolher nessa noite ser gratos. E Jesus, Ele tem uma nova perspectiva para nós, uma nova visão da situação para a gente. Quando a gente é grato, Ele faz nos enxergar com a visão dEle, que o problema é desse tamanho, ao invés de ser desse, né? Como a gente estava murmurando. Então, no versículo 27 agora, põe no versículo 27 desse capítulo, nós vemos a resposta de Deus, a terrível resposta de Deus ao murmurador. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Versículo 29. Vocês cairão neste deserto. Os cadáveres de vocês, todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Então, nós vemos ali o Deus que a gente serve também é um fogo consumidor. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é advogado, mas também é um juiz. Hoje, nós não vivemos o julgamento de Deus como era no tempo da lei, porque Deus está preparando o julgamento para o dia final. Amém? Mas hoje nós vivemos o período da graça. Um tempo onde nós podemos nos arrepender enquanto há tempo. Um tempo enquanto nós podemos deixar para trás todo o pecado enquanto há tempo. Porque a graça, muitos entendem a graça como desculpa para pecar, mas ela nunca foi isso. A graça de Jesus, ela é o poder para nós acertarmos. A graça de Jesus é o poder para nós vivermos em santidade, para nós conseguirmos vencer. Amém? E vamos abrir agora mais uma última característica que eu tenho aqui, da gratidão. Como podemos ser gratos? Motivos
para agradecer a Deus. O maior de todos, nós vamos ver aqui. Em Lucas capítulo 7, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, acredito que era o Pedro, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Aí ele vai falar essa parábola, mas só até aí mesmo. Aqui nós vemos a passagem da mulher que quebra o vaso e joga o perfume aos pés de Jesus e honra a presença de Jesus naquele lugar. O que aconteceu é que quando Simão viu aquilo, ele ficou com um sentimento ruim. E ele disse: para que essa mulher está fazendo isso, gastando esse perfume caro, sem necessidade? E Jesus repreende Simão, dizendo que desde que ele chegou na casa, pouco ele agradeceu a Jesus. Mas essa mulher, ela entregou tudo aos pés de Jesus. Ela adorou Jesus de uma forma que ninguém estava adorando naquele lugar. E Jesus, ele honra o que aquela mulher fez em adoração. Jesus diz para ele, em Lucas, versículo 47, desse capítulo: portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Geralmente a gente entende esse versículo que essa mulher tinha muitos pecados e por isso ela foi muito perdoada. Mas eu acredito muito mais que Jesus está querendo dizer que esta mulher entendeu o quanto ela era pecadora. Porque não existe pecadinho, pecadão, todos os pecados são iguais. Todo pecado é terrível. Então Jesus... Mas essa mulher, a diferença dela para Simão, não é porque ela pecava mais, mas a diferença dessa mulher para Simão é porque ela reconheceu que ela pecava mais. Ela reconheceu o quão necessitada ela era de Jesus. E aí é que está a chave para a gratidão. A chave para a gratidão é nós reconhecermos o quanto nós somos necessitados de Jesus. A chave para a gratidão é nós lembrarmos de tudo que Jesus fez por nós. Quando nós lembramos do quanto nós somos pecadores, automaticamente nós lembramos que o valor que Jesus morreu por nós foi muito grande. Quando nós lembramos que nós íamos para o inferno, nós lembramos do valor da cruz de Cristo por nós. Nós não podemos nos esquecer nenhum dia das nossas vidas do valor da cruz de Jesus, do valor da morte de Jesus por nós. E nós vemos esse padrão de Deus. As pessoas que mais adoraram a Jesus, como a gente vê aqui, vários exemplos, foram esta mulher que reconheceu quão humilde que ela era. Foi esse leproso que era samaritano e reconheceu o quão necessitado que ele era. E nós temos tantos outros exemplos, como do publicano que bate no peito e diz: ai de mim, que sou pecador, Senhor.
E Deus fala assim: eu ouvi essa oração, ao invés de ouvir a oração do outro que dizia: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, olha para minhas boas obras. Mas Jesus dá muito mais valor para a oração do publicano que diz: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Quando nós nos quebrantamos diante da mão de Deus, nós somos muito mais gratos. Isso gera em nós muito mais gratidão. Isso gera em nós muito mais adoração a Deus. Isaías adorou muito mais a Deus quando ele disse ai de mim, do que quando ele estava dizendo ai de ti. Até o capítulo 6 de Isaías, ele só dizia ai de vocês, ai de vocês. Mas no capítulo 6 de Isaías, quando ele vê a glória do Senhor e as vestes do Senhor enchiam o templo, e os querubins cantavam que ele é santo, santo, Isaías teve tamanha noção do seu pecado que ele tira o dedo das pessoas e coloca o dedo em si e fala: ai de mim, que sou pecador, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E a partir daí, Isaías nunca mais foi o mesmo. O serafim pegou a brasa viva do altar e tocou nos seus lábios e purificou os seus lábios. Nós só somos purificados, nós só somos salvos, nós só somos transformados quando nós reconhecemos que nós somos necessitados, que nós somos pecadores, que nós devemos mudar. Nós vemos lá o exemplo de Moisés, de Arão e de Josué. Eles não foram acusar o povo. A primeira coisa que eles fizeram quando ouviram o povo murmurar foi sentar no chão, rasgar as vestes e clamar a misericórdia do Senhor. E dizer: ai de nós, Senhor, ai de nós. Essa é a chave para muitas coisas boas na nossa vida. Muitas bênçãos de Deus na nossa vida. É se quebrantar, se humilhar diante da mão do Senhor. Que nessa noite nós possamos reconhecer, nos humilhar diante do amor de Jesus. Possamos ver que há muitos motivos para sermos gratos a Deus. Muitas vezes nós só agradecemos pela a mesma coisa todos os dias. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, obrigado por tudo em nome de Jesus, amém. Vou dormir. Geralmente, essa é a nossa oração de gratidão. Mas que essa noite possa haver um romper de criatividade, que nós possamos lembrar de muitos mais motivos para sermos gratos ao Senhor. Há muitos mais motivos para nós adorarmos ao Senhor com a nossa gratidão. E não só ao Senhor, mas também às pessoas. A gratidão toca não só a Deus, mas toca o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Seja grato às pessoas. Seja grato pela sua família. Seja grato pelo seu trabalho, pelos seus professores, pelos seus pastores, pelos seus líderes e por tantas pessoas que nós podemos ser gratos. E que o Espírito do Senhor possa transbordar gratidão através de nós, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar sobre esta palavra. Acredito que muito mais importante nessa palavra do que ouvir ela, do que pregar ela, é nós praticarmos ela. Nós só vamos conseguir praticar ela através do Espírito Santo, amém? E então, clame o Espírito Santo. Vamos convidar o Espírito Santo, ele já está aqui, mas vamos adorá-lo, vamos adorar o Rei. Quero convidar o Ministério de Louvor para nós adorarmos, para nós criarmos essa atmosfera e pedir a Deus misericórdia. Ai de nós, Senhor. Ei, aleluia. Seja livre, irmãos. Fique à vontade para adorar a Deus. Reconheça que você precisa ser mais grato. Reconheça que você precisa se quebrantar mais. Precisa amar mais como Jesus ama. Tantas lições que nós aprendemos aqui nesses versículos que nós podemos praticar nas nossas vidas. E quero que o Espírito Santo te ministre nessa noite aquilo que você mais precisa. O Espírito Santo vem nessa noite e ministra nos nossos corações aquilo que a gente mais precisa mudar.
aquilo que a gente mais precisa deixar para te agradar. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos tirar um tempo de oração, de adoração, Senhor. Tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser, por tudo que tens feito. Por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, por ter me criado. Obrigado, Jesus, por ter me salvo. Obrigado, Jesus, por todas as coisas. Nós te louvamos, nós te adoramos. Te agradeço por me livrar. Obrigado, Jesus. Salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Obrigado pelo teu perdão, Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu. Adora o Senhor, adora o Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Diga comigo, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por ter me criado. Eu te agradeço pela saúde, mesmo em tempos de pandemia. Eu te agradeço, Pai. Agora com as suas palavras, comece a orar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito especificamente na sua vida. Comece a agradecer ao Senhor com as suas palavras. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Porque o Senhor é bom. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer e a honrar o nome do Senhor. Porque você tem uma casa. Você tem uma roupa para vestir. Você tem um trabalho, você tem condições financeiras, você tem um alimento. Há tantos motivos para sermos gratos nessa noite. Vamos levantar um altar de adoração ao Senhor, amém? Vamos juntos adorar o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça.
Agora ore pelos seus pensamentos. Ore a Deus para manifestar novos pensamentos, para trazer uma metanoia, uma transformação da sua mente nessa noite. Senhor, venha transformar minha mente, as nossas mentes, Deus. Transforma, Senhor Deus. Todo pensamento do diabo venha cair por terra, toda seta inflamada caia por terra. O capacete da salvação venha estar sobre nossas cabeças. Tira de nós todo pensamento, Deus, de Satanás. Todo pensamento de murmuração, todo pensamento de ingratidão que venha estar sobre nossas vidas, venha cair por terra agora nessa noite, em nome de Jesus. Todo pensamento das trevas, de tristeza, de desânimo, de morte, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai das nossas vidas todo espírito de murmuração, todo espírito das trevas, e enche-nos de Ti, enche-nos, Jesus, de gratidão, enche-nos de Ti, enche-nos do Teu Espírito, transborda-nos os Teus pensamentos, transborda-nos daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que é puro, daquilo que é adorável ao Senhor. Transforma nossas mentes no altar de adoração a Ti, Senhor Deus. Nós possamos ter a mente de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele ministra para mim uma chave aqui nesse texto de Lucas. Abre aí de novo, Lucas 17:15. Gostaria só de compartilhar essa frase que o Senhor ministrou no meu coração. Enquanto ela vai abrindo ali, olha, Lucas 17:15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá. A sua fé te salvou. Existem muitas pessoas que vão passar pela vida de Jesus procurando cura. E elas até serão curadas. Jesus, Ele quer curar todos nós, das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades emocionais, das nossas enfermidades espirituais. Só que eu quero dizer para você, o Senhor não tem só cura para te dar. Muito mais do que te curar, o Senhor quer te salvar. Existem pessoas que vão passar pela vida de Jesus e elas serão curadas. Outras que, por causa da gratidão, elas vão passar por Jesus, além de ser curadas, serão salvas. Porque o maior milagre de Jesus na nossa vida não é a cura de uma enfermidade, não é a libertação de um vício. O maior milagre de Jesus na nossa vida é a salvação que Ele conquistou para nós na cruz. Então, se você for curado de todas as suas moléstias aqui na terra, mas não alcançar a vida eterna, não vai valer a pena, não vai valer de nada. Muito mais do que buscar a cura do Senhor Jesus, nós temos que buscar a sua salvação. A gratidão, ela traz multiplicação. A murmuração fecha as portas. A gratidão abre portas. Eu me lembro de Jesus, dessa palavra ela me ministra muito o coração. Eu me lembro de Jesus quando Ele foi multiplicar os pães e os peixes. E Ele fala para os seus discípulos: arruma alguma coisa para dar de comer à multidão. E um discípulo murmurou falando: nem se a gente tivesse 200 denários e comprasse de pão, ia dar para alimentar essa multidão. Outro, Filipe, ele não murmurou. Ele foi à procura e ele achou um menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes.
E ele pegou esses 5 pãezinhos e 2 peixes e falou: mestre, é o que nós temos. E a palavra do Senhor diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Se Jesus fosse um murmurador, ele falava: você é doido, cara? Como que eu vou alimentar uma multidão com 5 pães? Tem mais de 12 mil pessoas aqui. Como é que eu vou alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Às vezes a gente pega um prato de comida porque faltou um pedaço de carne, ou porque faltou o feijão, o arroz. Ah, misericórdia. Ah, eu não vou comer isso. Não, eu não como aquilo, eu não como aquele tipo de coisa. Eu não entro nesse lugar, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. E Jesus, ele nos ensinou que a multiplicação está no poder da gratidão. Jesus, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ele levanta aos céus e ele não pede a Deus. Ele agradece, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. E por isso eu te agradeço por esse alimento. E ele desceu o cesto com os pães e ele deu aos discípulos. Os discípulos partiram pão e entregaram para aquela multidão. Enquanto eles partiam e entregavam o pão, aqui a bisnaga que tinha sido cortada, ela aumentava. E eles olhavam para a bisnaga, ela tinha crescido. E aí um discípulo olhou: cresceu aqui também. Cresceu aqui também. E eles alimentaram uma multidão de mais de 12 mil pessoas. A Bíblia diz que era 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Era de 12 a 20 mil pessoas que estavam naquele lugar. Fora mulheres e crianças, 5 mil homens. E a Bíblia diz que além de alimentar mais de 12 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. A multiplicação está no poder da gratidão. O segredo da felicidade, eu sempre digo isso, é o contentamento. Quanto mais contente você está com aquilo que Deus te deu, com a maneira que você vive, quanto mais grato você é por aquilo que você está vivendo ou que você tem, mais você será feliz. As pessoas são tristes, as pessoas são insatisfeitas, as pessoas elas são infelizes, porque elas nunca agradecem pelo pouco que têm. A palavra diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito você será posicionado. O segredo da multiplicação é a gratidão. Você quer sair do cativeiro, você quer viver uma vida abundante em sua vida em todas as áreas, seja grato a Deus. Agradeça mais, reclame menos. Agradeça pela igreja que Ele te deu. Agradeça pela casa que Ele te deu. Já pensou se tudo que você... Uma vez me mandaram um vídeo assim. Já pensou se tudo que você reclamasse, Deus tirasse? Ah, eu não gosto dessa casa. De repente, tivesse uma tempestade, a casa caísse, você ficava sem casa. Ah, eu odeio esse bairro. De repente... viesse aqui algo que acontecesse, você tivesse que sair desse bairro às pressas e você não tivesse mais onde morar. Ah, eu tô doido para me separar desse marido. De repente você fica aí a ver navios, o marido morre. Esse menino é uma peste. Daqui a pouco o menino morre. Esse emprego, não gosto desse emprego. Vai murmurando, vai reclamando, de repente tira o emprego e você fica desempregado. Eu não gosto dessa igreja, de repente a igreja sai, ou você sai da igreja, fica lá fora, não encontra outro lugar, se perde, vai para o inferno. Pensa bem. Se tudo que você reclamasse, Deus tirar. E a murmuração, ela tem esse poder. Quanto mais a gente murmura, mais as coisas pioram. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas melhoram. Que você venha viver um tempo de superabundância na sua vida, por meio da gratidão em todas as áreas do seu viver.
Eu profetizo que o espírito da murmuração não estará mais na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, em nome de Jesus. Mas o espírito de gratidão ao seu redor, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, vai trazer as ricas bênçãos do céu sobre a sua casa, a sua vida e o seu ministério. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você